Pronto, então vamos lá. Estamos aqui hoje falando do filme O Predestinado, com Mabel Guedes, Cláudia Celeste. Então vamos lá. Eu anotei assim algumas coisas desde o comecinho do filme, fiz um roteirinho para gente ir acompanhando, sabe? Tá. Cláudia, eu não conhecia esse filme até alguns dias atrás. Já é um filme, não é um filme novo, né? Aham. E aí eu fiquei sabendo que era das irmãs que fizeram Matrix. Aí falei, vou começar a ver alguns filmes delas, né? Depois de Matrix. Eu achei super interessante. E a primeira cena do filme é ele indo no passado, que ele vai em 1970, tá? E aí, assim que ele volta, aparece na parede duas frases, você lembra? Nessa primeira cena. A frase é assim: nunca deixe para ontem o que você pode fazer amanhã. Aí você já fica assim, como Nossa, assim? Nunca deixe para ontem. Que a gente fala muito isso. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, é o não que fala? pode fazer hoje. É. Sim. Só que lá no caso Nossa, do filme, como ele faz viagem no tempo, então ele fala: nunca deixe para ontem o que você pode fazer amanhã. Porque ele brinca com essa coisa do passado, do futuro, né? E a outra sim. frase é: se você finalmente conseguir, nunca tente de novo. Esse é forte também. Interessante, né? Como Sim. assim? Se você conseguir, você não vai tentar de novo. Então, a pessoa fica. Mas a partir do momento que conseguiu, por que que vai tentar de novo? Só que ele tenta de novo, né? Ele tenta. Então é, Ele tenta. então é meio estranho essa Paradoxal. frase. Não, mas assim, ele tenta, mas ele não consegue. Porque a frase é: se finalmente você conseguir, não tente de novo. Só que ele não consegue. É por isso que ele tenta de Então, novo. aí ele fica repetindo. É Exatamente, verdade. né? E aí, bem, vamos lá. A história toda do filme, o que eu percebi que eu achei super interessante, que chama O Predestinado, que é isso, é o destino, né? Sim. O destino, será que se tem alguma coisa que está predestinado, então isso quer dizer que existe destino, que tem que acontecer. Só que o que ele faz para que as coisas aconteçam? Ele faz uma manipulação com ele mesmo o tempo todo. Então, tem o desenho da cobra, do 8, que é a cobra que come o próprio rabo, Sim. dando, sim, um símbolo do infinito, como se você não soubesse onde é que começou, porque não tem fim. É uma coisa que está o É, tempo todo se repetindo, né? E é. eu vi isso num teste de um cara, de um professor, que ele estava falando sobre a relatividade. Deixa eu só sair aqui do WhatsApp. E ele coloca, tipo assim, um peso aqui, dentro de um pano esticado, e ele joga uma bolinha, e a bolinha faz o símbolo do 8. Olha. Já viu isso? Eu vi, não, eu vi várias bolas coloridas. Eles mexem e as bolas elas começam a sair, né? Como é que fala? De esquadro. Aí daqui a pouco elas começam. É, Elas tem começam a um termo. circular, elas fazem o círculo. Não, eu vi um outro que são várias bolas numa fileira. Então ele mexe, elas vão junto, depois elas saem de circuito. Daqui a pouco elas começam a fazer um movimento. Daqui a pouco todas estão fazendo o mesmo movimento. Então, em Mas sincronia. Uma é sincronia, igual os pássaros que voam, tudo junto. isso. Não é interessante? É, É uma coisa a se pensar, né? É, vamos lá. Bem, na primeira cena que ele vai, que tem aquela explosão, ele vai em busca de um assassino. A sim, vida dele é caçar o assassino. Ele nem sabe quem é, mas ele fica sempre procurando o assassino. E é claro que ele é, nunca encontra, só vai encontrar com o assassino na última cena, né? E aí ele sim, começa, nessa primeira explosão, ele não, quando ele chega na cena, ele não vê o assassino. Já mostra ele chegando e tentando desarmar a bomba, lembra?
Sim, Aí ele tenta sim, desarmar a bomba explode na cara de uma pessoa que não é ele a princípio, né? A gente só vê ele entrando sim. na cena e ele vai e empurra. Como é o nome daquele objeto lá que carrega o violino? Que é onde se coloca um violino? Tem um nome, né? Tem. Eu É. esqueci. Vamos A falar maleta. maleta lá. Vamos falar maleta. É, Aí ele empurra a maleta e ele entrega para ele. Mas até sim, então ele não viu o assassino. Ele viu um não, cara que estava desarmando a bomba. sim. Aí não mostra nada pra gente, a gente fica sem entender a cena, certo? E tem um momento em que ele volta na cena. Ele vai lá pela segunda vez. Ele falou: "Não, eu tenho que ter mais uma chance, eu vou conseguir ver". Aí o que que ele faz? Ele chega alguns minutos antes. Sim, Então ele consegue ver o assassino armando a bomba. sim. Aí ele Inclusive luta, até aparece o aí ele cabelo grisalho. luta, ele luta com o assassino, você também não sabe quem é. E aí esse assassino dá um golpe nele, ele fica meio desmaiado no chão. Desmaiado. E nisso ele fica alguns segundos desmaiado. E isso dá tempo daquele primeiro que ele viu da primeira vez ir lá desarmar a bomba, tentar enfiar no negócio. De novo, o cara tenta enfiar, explode de novo, a cara toda queimada. Ele chega lá de novo e empurra a maleta. Aí, Ana, no meu ponto de vista, eu acho que aí foi um erro. Porque se ele volta na cena pela segunda vez, ele teria que encontrar ele da primeira vez. Você não acha? É igual o filme Então, de mas Volta para o Futuro. Toda vez que ele volta lá, ele encontra com ele no passado. sim, sim. Mas é engraçado que a primeira vez que eu vi, parecia ser uma pessoa mais jovem. E da segunda vez que ele vai, você percebe o rabo de cavalo grisalho. Aí é aonde, quando ele vai matar o velho na lavanderia, aí que a gente saca é ele. Aí, Sim, lógico, sim, porque você, nesse momento em que eu tô aqui, você vê um cabelo grande, aí você fica, será que é uma mulher? Quem é, é, será? Você fica sem saber quem é. Só que, é, assim, eu acho que na segunda vez que ele foi, ele deveria ter visto ele. Eu acho que foi ali um erro da filmagem, do filme. Porque se você já foi no passado e alterou uma vez, ele já está alterado, ele não é mais o mesmo. não, é verdade. Né? Eu acho mais coerente aquela roteiro do De Volta para o Futuro, que quando ele volta de novo para o passado, ele encontra com ele a primeira vez que ele foi, que ele encontrou os pais, aí tem ele a primeira vez que ele encontrou os pais e tem ele pela segunda vez. O pessoal fica meio confuso. Ai, de novo esse carinha aqui e tal. Bem, no meu ponto de vista seria isso. Mas tudo bem. Aí, o que que eu achei interessante, assim, ó. Ela nasce a primeira vez em 1945. É É, onde isso, a cena do bebê sendo isso, entregue, sendo entregue. lá na, A gente até em é, um momento a gente não sabe de nada. A gente vê um bebê sendo entregue em 1945. Aí ela começa a contar toda a história dela, que ela nasceu em 1945, patatá, patatá. Aí eles dois conversam no bar, ela começa a contar a história e ele fala assim. Aí ela diz assim: "Ah, porque aquele cara acabou comigo? Porque eu fiquei grávida, meu bebê foi roubado e eu descobri que eu não era mais mulher, que eu tive que me tornar um homem. Ele arrasou com a minha vida." Aí ele faz a pergunta que ele faz várias, tem 3 vezes que ele faz essa pergunta no filme. Se eu te levar na frente desse cara que acabou com a sua vida, você mataria ele? Aí ela disse, sim, mataria. Aí ele sim, falou, então vamos lá no passado. E se der certo, você fica até com esse trabalho aí, tal, tal, né? Convida ela. Aí ela fica meio assustada, vai. Só que quando ela vai e ela encontra, agora ele fala assim, ó, vai lá, você vai encontrar com ele vai encontrar com ela lá na escola, tá, tá. Só que quem esbarra nela é ele mesmo, né? sim, sim, John, né? O John. Ele é, esbarra nela e aí ele vive a história. Por que que ele, na hora que esbarrou, ele não falou assim: ai, meu Deus, fui eu não acredito, deixa eu desfazer isso aqui. Ele não desfez. sim, não. E fica Então, olhando, né, e se apaixonando então, cada vez aí é o mais. ponto que eu quero depois amarrar aqui. Um ponto em que ele amou ele e o ponto em que ele odiou ele. Ele fez duas Sim, escolhas. Depois eu vou sim, fechar o raciocínio.
Aí ele fala assim, não, mas eu tô apaixonado por ela. Aí ele vai, fica com ela, transa com ela, na época que ela era mulher. Ou seja, ele tem relações sexuais com ele mesmo. É a versão mulher e a versão homem. O neném nasce. Quem é que busca o neném? Ele mesmo no futuro, Ele, sim, né? Ele pega o neném, ele sai de 1963, que aí já passou 18 anos. Ele isso, pega o neném e volta no tempo para volta, 1945. sim, Ou seja, se ele não tivesse pego, ele é obrigado a pegar o neném. Se ele não pega o neném e leva em 1945, ela não ia ter toda a história dela para chegar lá. sim, Então, é tudo tão bem amarrado, arquitetado, que ele é obrigado a ser o predestinado. Ele acaba seguindo o destino dele. Mas quem montou o próprio destino dele? Ele mesmo, sim. né? Porque é assim, né? Hermafrodita, ele não era hermafrodita em si, né? Ele tinha os órgãos, os dois, os órgãos internos. Então, ela era mulher de fachada, mas eu acho que ela é aí que essa segunda vez ficou um pouco meio louco na minha cabeça, que eu Fala. falei, como é que ele pode ter transado com ela? Assim, olhando a versão normal. Não Hum. foi, talvez ali o órgão feminino e masculino já houve uma gestação. Precisava ter alguém aonde, até eu comentei a primeira vez com você, que o lance da demência me chamou a atenção. Eu falei assim, olha, a demência é tão grande que, é lógico, a gente sabe que existem animais que não precisam do macho, porque eles são hermafroditas e eles mesmos produzem, né, geram, né, o filho, o ovo. Então, aí foi onde eu fui buscar, porque a demência, quer dizer, na alucinação dele, será que ele não criou toda essa história de um homem e uma mulher, que era ele mesmo, para ele compreender a situação de quando ele era mulher, ele ficou grávido dele mesmo, porque os órgãos sexuais eram internos, e por ser muita loucura o que já tinha acontecido, o abandono, ele precisou criar uma história. Não, Tinha que mas ter um. aí não é esse ponto. A pegada que elas quiseram trazer para o filme, eu vou trazer agora um outro patamar, uma outra visão minha, Cláudia. Ah, Vamos, daqui a pouco a gente vai fechar lá na cena final, porque aquela cena final eu achei assim muito interessante, né? uhum, Vamos lá. O que elas, no meu ponto de vista, o que elas quiseram trazer para gente é, primeiro, não existe culpado pela nossa vida. Ah, eu fui sim, abandonada. Ah, eu fui não sei o quê, né? Ah, eu fui. Isso não existe. Porque todos os personagens que fazem parte da nossa vida, eles estão dentro de nós. sim, Então, por exemplo, você apanhou muito quando era criança, você levou um golpe no seu sócio, quebrou a sua empresa, tem muita gente com essa história, né? E aí a pessoa fala, ah, porque eu fui maltratado quando era criança. Ah, porque o meu sócio fez aquilo. Só que, à medida que você aponta o dedo para o outro, tem mais três apontando para você. A famosa projeção, muita gente sabe o que é isso. sim, Quando você julga o outro, você se machuca, você se sente lesado, enganado, vítima, coitado e etc e tal. E isso faz com que a gente entre num universo de tristeza, de depressão, de loucura, de suicídio e etc. É o caos. Por sim, quê? Quando sim, você não percebe que todas as pessoas que passaram na tua vida, na verdade, elas queriam mostrar era para você quem era você. Não são as sim, pessoas. sim, Agora, quando você fala assim, ai, mas eu queria, quantas pessoas me ligam e falam assim, a hipnose resolve, eu queria esquecer um homem, eu queria esquecer uma pessoa, eu queria esquecer uma situação que aconteceu na minha vida. Muitas pessoas me procuram porque elas querem apagar completamente da memória. Só que como é que você vai apagar da memória uma coisa que foi você que colocou lá?
Eu sei que o outro pode ter feito alguma coisa que nos prejudicou, mas a responsabilidade das emoções, das atitudes, de como a gente vai encarar os fatos é nossa. É sempre a sim, gente. sim. É por isso, Cláudio, que ele coloca todos os personagens do filme, praticamente todos, tem Ah, dois só que sim, aparecem lá que não são ele, toda a história com ele mesmo, porque a nossa vida toda é só nossa. As outras pessoas que nos acompanham são projeções do nosso holograma quântico. Tudo sim, faz parte da gente mesmo. Então, sim. se você fala assim, passei a minha vida inteira magoado porque alguém acabou com a minha vida, como era o caso da personagem. Como ela ia ter raiva dela mesma? Foi ela que fez. É, Eu acho que foi essa pegada do filme, de mostrar que todas as situações da nossa vida, na verdade, leva gira em sempre a gente. torno da gente. É, É, eu entendi. É entendeu? porque em outros cursos que eu fiz, eles falam muito sobre o espelho, né? Então, o que você não reconhece em você é trazido uma pessoa para Sim, ela fica te cutucando até você começar a perceber que a situação não é ela que está te trazendo, mas é algo em você sim, para arrumar em você que você está espelhando nela. exatamente. Sim, Se a gente entra no patamar, na ideia de que a gente é uma coisa só, que todos nós estamos conectados, toda atitude que uma pessoa faz aqui vai refletir na outra, vai refletir na outra, vai refletir na outra. isso. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava na casa de uma amiga, foi muito engraçado. Ela tem um amigo que é muito homofóbico. E aí ele enviou um áudio assim, mas acabando. Ela mesma ficou super chateada que ela não esperava que ele fosse daquele jeito. Acabando com o homossexual, que não sei o que, devia tudo morrer, que não sei o que, mas é um negócio bem pesado. O filho, que tem muitos amigos homossexuais, ficou muito doído quando viu o áudio. Ele falou assim: mamãe, se esse seu amigo tivesse aqui, falando aqui com você nesse tom, eu acho que eu partia para cima dele. Eu ia querer matar ele. Aí eu falei assim: você percebe que você está falando, você, quando você julga o outro, você se torna o outro? Você diz que ele quer matar os homossexuais, mas se ele aparecesse aqui, você ia querer matar ele para defender os homossexuais? Então você é a mesma coisa que ele. Aí ele, não, não, mas é porque eu sou justiceiro. Então, aí eu falei para ele, então, querido, você tem esse ponto de vista que ele está errado. E ele tem o ponto de E vista que ele os tem o dele. homossexuais estão errados. Aí Sim. era isso que eu tava. Eu falei, mas eu não sei se ele acessou a informação que eu passei para ele. Aí eu falei assim: olha, que parte sua que é igual ao Paulo? Intransigente, que não aceita nada. Você é igualzinho a ele. Aí ele, quê? Só que Claro que não. Eu falei, ele é teu espelho. Ele é você. Só que você tem uma outra versão dele. Né? Foi muito sim, interessante. E, claro, nem todo mundo está preparado para ouvir isso, né, Cláudia? sim. Ué, mas é engraçado, né? Quando eu fiz a formação holística, tinha um grupo de uma empresa que o dono fez, se apaixonou e tacou todo mundo para fazer. E era um grupo grande de 20 pessoas, funcionários. E como eles usavam muito a cabeça por causa dessa empresa, eles também não aceitavam isso. Então, quando foi trazido o lance do espelhamento, né? O que você aponta não é a pessoa, e sim é para você parar para pensar o quanto tem de você, que nem você falou, né? O quanto tem de você. E foi assim um ano. Nesse curso, eles não aceitavam, eles não compreendiam, eles não viam dessa maneira. Que coisa! E era um curso de quê? Holística, é formação holística. Quer dizer, Ué, para você ver. Quer dizer, assim, a gente até comentou, né, o Malu, o Mabel, as pessoas, muitas pessoas, não é que não estão preparadas, mas elas não se abrem por medo. Repara que o filme é Predestinado, sabe por que que eu achei muito legal até jogar no grupo e a gente fazer isso? Porque se a pessoa olhar com a cabeça,
ela não vai compreender, porque automaticamente vai ser mais um filme, tipo, que nem eu pedi para minha filha assistir, o marido dela é engenheiro, quer dizer, ele usa o cabeção, então ele tem aquele foco no quadrado. Ah, é estranho esse filme, não entendi nada, confuso. A Érica entendeu um pouco, mas aí ela falou, mãe, que coisa estranha, era ele mesmo? Mas como assim? E eu acho legal, Mabel, porque daí, ó, eu tive um ponto de vista, assisti a segunda vez, já mudou completamente, conversando com você, vai dando uma outra abertura, quer É, dizer, é muito legal isso. Então, essas mexidas que a gente vem vendo, e eu sei que você também está nessa linha há 30 anos, assim, é muito engraçado ver o ser humano que era tapado, porque era uma tapação, né? Antigamente era uma tapação. Aí, de repente, se deslumbra, vai para o cabeção, porque daí é o interesse da competição, e de repente a gente chega aqui nesse patamar, aquele boom, né? Qual é o boom? Quem sou eu aqui? O que é esse personagem aqui? E o que vai além disso. Então, isso está chocando muitas pessoas. é, é muito, é muito interessante. Até a E gente quando está aqui fazendo a live, conversando sobre isso já está trazendo um monte de coisas, a gente conversando. Quando a gente sim, interage nessa abertura de, deixa eu ouvir o que você tem para falar. Que interessante, interessante isso aí que você está falando. Do que eu falar, não, querida, olha, eu já tenho o meu ponto de vista, eu não vou abrir mão disso aí que você está falando, não, tá? O tempo sim, todo, o personagem no filme ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Estamos aqui para fazer o que a gente veio fazer. Ele tem essa fala, em Matrix também tem essa fala, quando o chaveiro fala, o Neo pergunta assim, por que você sabe esse tanto de coisa? Ele fala, eu sei porque eu sei o que eu tinha que fazer, eu tinha que saber para estar aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Ou seja, é como se todo mundo já tivesse alguma coisa para fazer. E se você fica fazendo exatamente o que tem que fazer, percebe se está fazendo sentido para você. Ele sabia desde o começo que ele tinha que fazer aquilo com ele, mas então tinha ele no passado, tinha ele meio que no presente e ele meio que no futuro, que era ele mais velho, né? A gente só descobre isso sim. no final do filme. Tem gente que É, só vai é. perceber na última cena, quando ele levanta e você vê a Na última. marquinha da cirurgia, Sim, né? Tem gente sim, que talvez só sim. vai perceber ali. Tem gente que já ali no começo já percebeu alguma coisa, entende? Mas o interessante, outro aspecto interessante do filme, um dos aspectos é esse, da gente ser responsável pela nossa vida toda, é sempre a gente, a história que a gente conta, que aparecem outras pessoas na nossa vida, não são os outros personagens, é sempre o ator principal que é a gente mesmo, e a gente floreia com outras pessoas que passam ao nosso redor. Mas essas outras pessoas que passam ao nosso redor são simplesmente é, pedaços da gente mesmo. Então, o que é interessante quando ele volta, ele se apaixona por ele mesmo, porque ele começa a falar as coisas e aí ela fala: Nossa, você está lendo os meus pensamentos? Sim, é. Entende? A paixão, vamos falar também um pouco da paixão. A paixão é um estado alterado de consciência, Sim, concorda? Você sim. fica despirocada quando você está apaixonada. Aham. Fica fora da casinha. Ai, mas é tão gostoso, é uma sensação, é uma delícia estar apaixonada. Eu sei que eu já me apaixonei várias, graças a Deus tem anos que eu não passei por isso. Porque às vezes é uma furada. Aham. Então, a paixão é esse deslumbre, essa coisa que você tem com você mesma. E ele fala: Ai, uau, mas você é tão linda, você é tão não sei o quê. Quer dizer, ele Sim. passa por um momento em que ele se apaixona. O que que você percebe desse negócio dele se apaixonar por ele mesmo? O que você percebeu? Então, eu acho que a gente estava na live de quinta, eu até comentei o egocentrismo. O ego, o centro, né? O centro. Repara, Mabel, que na verdade, mesmo a gente apontando os problemas, os erros, os defeitos que a gente quer matar, né? Que é no caso dele,
ele tentando instigar ele para matar ela. O ego, o tempo todo o ego está circulando ali, ó. Então ele está apaixonado, o ego. Ele se vislumbra ela com ele e ele com ela, o ego. Quando ele começa a fazer as viagens, é o ego, porque daí tudo é o ego. Então, inclusive, outra coisa interessante, aproveitando que você está falando, ele mais velho, ele pega sempre no ego. Primeiro ele fala para ela assim: ah, mas você é especial, você é única, você é diferente das outras meninas. Tem um emprego fantástico, incrível para você, entendeu? Você encaixa. Depois ele fala com o outro lá: mas você é um ser especial. Você não é igual às outras pessoas. Você reparou isso? Sim, sim. É isso Porque ele mesmo, também ele se fica sente. só elevando o ego, ele vive no ego, ele vive na ilusão de que Ilusão. ele Sim. tem uma missão na vida dele, que a missão dele é descobrir o assassino, e no final do filme a gente descobre que o assassino é ele Não era ele. mesmo. Caralho! Sim. Deixa eu fechar aqui a porta. Oi. Fecha esse chuveiro. Gente, mas você sabe que essa parte do filme me lembrou O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Você já leu? Eu tenho ele 1000 vezes, é de cabeceira. Eu também. Ele, O Poder Foi do minha Silêncio. bíblia, assim, durante muito tempo, esse livro. Eu já li várias vezes. Tem uma parte do livro, minha memória é meio de mosquito às vezes, mas essa parte eu nunca esqueço. Não sei se você vai lembrar. É uma parte que ele diz assim, que um delegado estava procurando um bandido. E esse delegado procurava, pesquisava, investigava, nunca achava o bandido. Aí ele diz: o delegado nunca vai encontrar o bandido, porque o bandido é ele mesmo. Então você fica procurando alguma coisa. Vou trazer outro patamar aqui do filme para mim. Você passa a vida toda achando que tenha um complô contra você, que tem alguma coisa que é separado de você, que tem Deus e que tem o diabo, e que você não faz parte do diabo, você faz parte do Deus. E aí Do começa bem. a vir essa polaridade do certo, do errado, né? De Deus, do diabo, da noite, do dia, do que, enfim. Então, o que a gente compreende, né, tanto nesse filme quanto na Matrix, que nós fazemos parte de tudo, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Sim. Isso é a integração, é você se dar conta de que você é Deus e você também é diabo. Sim, sim. São duas, que nem, eu não sei, né? Mabel, você está acompanhando o puxão da Débora? Não, tô não. Eu acho que foi no último puxão, ou no primeiro. Ela fala sobre o livro O Mais Esperto que o Diabo. Você Ela já já falou ouviu? para eu ler esse livro, ela falou para eu ler. Mulher, leia. Leia, Tem porque a ver daí com o que a gente está falando? tudo. Porque Então já acertei o livro. não, olha, a entrevista com o diabo, né? O Napoleão Hill entrevistando o diabo. Mas antes ele conta a história para entrar nisso. Tá. Então existem as duas forças, né? Que nem o pessoal muitas vezes coloca no Face o lobo branco e o lobo preto, Você né? já leu o livro? Então eu estou entalada justamente nessa parte, aonde ele fala sobre as duas forças que está ali para ser criação. Sim. Então, ou você cria o mal com a mesma intensidade que você pode criar o bem. Você vai para o fracasso da mesma intensidade que você vai para a excelência. Entalei ali, não tem meio de eu virar a página do Mas livro. por que você entalou? Não ficou Então, porque claro? tem... Não, ficou, mas tem babado aí. Aí eu, assim, eu olho para o livro e fico assim, por que eu não consigo te ler?
Ele, Vamos ele ler junto tá dando, então, Cláudia. porque ele tá dando, sabe, ele fica olhando, ele me chama e eu fico, porque olha, Anabel, eu vou te responder de antemão. É como se alguma coisa, eu sei o que está escrito, mas eu não quero sair do lugar. Tá, então, Sabe? Tipo, tá. Você chegou num ponto interessante. Quando a gente quer descobrir a verdade, a gente tem que estar disposta a perceber que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. E às vezes a gente não está preparado de sair dessa situação de falar, imagina, eu sou luz, eu não sou as trevas, né? Eu sou Deus, eu não sou o diabo. Eu sempre fui uma pessoa muito boazinha a minha vida inteira. Nunca fiz mal para ninguém. Por que isso me aconteceu? Isso é uma injustiça e coisa e tal. Você tem que estar disposta a olhar a verdade. E na maioria das sim, vezes, quando eu for fazer uma sessão em alguém, a pessoa vê uma parte dela que escolheu ficar parada no tempo. Você fez sessão comigo, você viu. sim, Uma sim, parte sua em outra dimensão escolheu ficar parada e não tomar mais uma sim, atitude. Então, é sim. esse momento que você tem que lembrar. Qual é o GIF que você fica repetindo? A nossa vida é uma grande repetição. É uma grande repetição. Eu já tive várias repetições e percebo que ainda tenho e digo: o que é isso? Eu fico o tempo todo perguntando e eu quero ir além. Mas, assim, o que é legal aqui, voltando para o filme, é que ele vai, pega ele mesmo, sai de 1963, vai para 1945, porque ali ele tem que criar a vida dele. Então, Sim. por mais que ele tenha, nossa, vou tirar um filho de uma mãe, ele tem que tirar o filho da mãe. Se ele não tirar, ele não vai existir. Não vai, não vai Entendeu? correr a Quem história. é que criou esse script todinho que ele tinha que cumprir? Ele lá mais velho. Ele, Ele mais sim, velho. Então, ele é obrigado o tempo todo a fazer coisas, porque senão por exemplo, se hoje você está super feliz, realizado, fantástico na tua vida, mas há um ano atrás você cometeu uma coisa não muito legal, mas aí você volta no tempo, você vai não cometer aquilo, porque a partir daquilo a tua vida melhorou? Não, você vai permitir. Então era isso que ele fazia o tempo todo. E ele houve tanta manipulação que até no final da última cena, aquela última cena eu achei muito interessante. Anotei aqui. Ele encontrou com ele, quer dizer, ele foi, o cara falou assim: "Ah, você vai parar de trabalhar, leva a máquina, chega lá, ela vai ser desativada". Só que quando ele chega, ele escolhe de janeiro de 1975 em Nova York. E em março de sim. 1975 seria o primeiro episódio como é que é o nome? Do, do tolo explosivo lá, É, da explosão, não é? não, mas como é o nome do cara? O maníaco, não é? É o tolo, né? Eles chamam de tolo, Mas antes do tolo, qual é a palavra que vem? terrorista. É, o terrorista, isso. Aí ele fala assim: Nossa, mas você vai querer mesmo ir em janeiro de 1975? Porque foi em março que começou Pegou. todas as coisas lá do terrorista. Aí ele falou: Ah, é Sim, assim, eu quero ir nessa data. Não sei porque ele escolheu, se o cara induziu em algum outro momento, não mostrou. Aí ele volta em janeiro. Quando ele volta, a máquina não é desativada. Acontece um erro. não, Ou seja, sim, não parou a história ali. não. Claro, ele tinha que continuar até ele se tornar o senhor. Esqueci o nome do homem, do personagem mais velho, que ele tem nomes diferentes, né? Aí tá, aí ele chega, quando ele chega, ele vê nota fiscal com compra de coisas. Senhor Robert. Ele nota fiscal com coisas, equipamentos comprados, que estranho. Aí daqui a pouco ele começa a ver as notícias do terrorista e ele começa a ver suspeito encontrado não sei aonde. Aí a gente vê que na foto é ele. A gente já começa Sim, ali, né? sim. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Ele encontrou com ele mesmo. Tá.
Aí ele começou a ver onde que o cara morava, onde é que o cara ia, patatá. Ele escreveu um livro nisso, né? Que é o tema que ele começa a escrever ali, é o tema que depois, lá em outra época, ele vai também escrever na revista, né? Tudo interligando. E aí ele descobre que o cara estava numa lavanderia, ele corre lá para essa lavanderia. E aí quem ele encontra? Antes de março. Ele foi em janeiro, talvez em fevereiro, não fala o mês. Antes de março, ele encontra com ele mesmo. Aí a gente descobre que é o cara com um rabinho de cavalo, que era o mesmo que ele viu na primeira cena do filme, na segunda cena do filme. Do explosivo, isso. E do explosivo. Aí o cara se manifesta no final da última cena. Aí ele fala: eu nunca vou me tornar você. Mais uma vez, ele não acolhe ele mesmo. Ele cria um distanciamento com ele mesmo. Não tem a união, não tem a conexão. Aí ele fala sobre destino, esse cara. Ele falou: certas coisas são predestinadas, que é o nome do filme, né? O Predestinado. Sim. Estava predestinado, que ele ia achar que ele ia acabar a carreira dele em 1975, porque tudo começou em 1981, a viagem no tempo, né? Sim. Então, ele é inicialmente de 1981. Ele acha que começou ali. Será? Pode até ser que não, né? Não. Então, a gente não sabe onde começou. Por isso ele pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Por isso tem a imagem lá da cobra comendo o próprio rabo. Ninguém sabe onde começou. Onde é que começou? Quando ela nasceu? Quando ela pegou? Quando ela nasceu dela mesma? Quando ela... Então, é um emaranhado quântico tão grande que você não sabe onde começou tudo. Então, ele fala assim, você me tornou quem eu sou. E eu tornei você quem você é. O cientista não, o velho. O assassino lá, né? O terrorista. O terrorista, o terrorista. Quer dizer, ele fica o filme todo procurando, igual o Eckhart Tolle falou lá. O ego jamais vai falar que foi você mesma que destruiu a tua vida. Nunca. Não. Ninguém vai assumir. Não. É muito mais fácil culpar os outros pelos seus problemas. E ficar nessa merda mental. Mas olha, tudo a ver o que a gente está falando. Tá meio maluco, mas é por aí mesmo. Aí ele fala assim: agora você me achou. Vamos ficar juntos. Ele diz. Aí ele fala assim: imagina que eu vou querer ficar junto com você. Você é um assassino. Aí ele começa: não, eu não sou um assassino. Eu estava querendo era prevenir um acidente. Olha as possibilidades que iam acontecer. Então, na cabeça dele, ele não estava fazendo uma maldade. Ele estava talvez matando poucas pessoas para fazer alguma outra coisa. Aí foi o ponto que me deu um nó no filme. Porque ele justifica dizendo que ele não é um assassino, que ele fazia as coisas para proteger as pessoas. Você lembra? Porque daí ele até fala em estatística. Olha quantas pessoas viveram e poucas morreram. Então, olha o que eu fiz. Eu deixei mais pessoas vivas do que as que morreram. Mas será que fez sentido? Você achou que fez sentido essa fala? Não, mas tipo assim, ele estava tentando, porque ele é, né? Ele é dissimulado. Ele é dissimulado. E ele sabia que ele estava tentando dissimular a mente do cara e se achava, né? Até então ele não tinha reconhecido, mas ele estava tentando dissimular, que é o que a gente faz, né, Mabel? Então, nessa parte, ele fala, quem tramou tudo foi o Robert. Nós somos vítimas dele. Então, tentando culpar aquele bigodinho. Faltou falar uma coisa aqui. Quando o Robert criou essa empresa, ele precisava de dinheiro para o governo bancar a empresa. Então, ele precisou que alguém bancasse. Para alguém bancar, ele tinha que justificar que o que ele fazia era tipo um pré-crime. A gente vai evitar muitas mortes, a gente vai evitar... Só que ele foi tão 171
que ele criava os crimes para ele justificar o pré-crime. Você pegou essa também? Sim, sim. E ao mesmo tempo, olha, Mabel, como é louco e não é. Toda essa situação agora, trazendo à tona no final, você percebe assim, eles escolheram uma pessoa que ninguém sabia, né? Não tinha paradeiro de pai e mãe. Foi pega no orfanato. Sim. Aí vem o esquema do hermafrodita. Ela mesmo, né, copulou ela e Bubu. Quer dizer, não existiria nenhum parentesco que iria sentir falta desse ser que estaria ali, periodicamente, fazendo as mesmas coisas, né? Indo e voltando, e fazendo os assassinatos, né? O terrorismo ali. Olha, são facetas da mesma pessoa. Um momento a gente é uma Sim, menina doce, linda, no outro momento a gente é um sim, assassino. Por isso que eu tô te sim. pegando a visão macro, que eu acho que elas quiseram trazer do filme. Elas quiseram dizer, do meu ponto de vista, que nós temos dentro da gente todos os personagens. Tudo é um reflexo nosso, um assassino, uma outra. Por isso a gente está nessa vibração que a gente está, por isso a gente está nessa realidade que a gente está hoje, É o porque jogo, né? partes nossas estão tão toscas, estão tão desunidas, estão tão um querendo matar o outro, que virou esse caos que tá. Sim. Entendeu? Um sente raiva, o outro Uhum. vai sentir raiva, o outro sente não sei o quê, o outro vai. O círculo do ódio. Tem até um áudio legal É, no podcast é. sobre isso. Quando vai acabar o círculo do ódio? Se alguém não ceder, se alguém não tiver um entendimento, se alguém não souber perdoar, se alguém não acolher todo mundo, vai continuar essa merda que tá. Então, até você Essa é a comentou. pegada que ela quis dizer. Aí, tá, vamos continuar. Se você, aí ele fala assim, aí ele tá com a arma apontada para ele nessa cena. Aí ele fala assim: "Se você me matar, você vai se tornar eu". Como assim, se você me matar? Aí ele fala assim: "Se quiser quebrar o círculo, você não pode me matar". Por que que ele falou isso? Olha que interessante. Porque a partir dali ele poderia agir, ele poderia até ser amigo dele mais velho e falar: não vamos mais fazer essa história, vamos fazer outra. Sim, Ali ele tinha que fazer uma escolha. Ali ele tinha que acolher ele, conectar com ele, ou perdoar ele, ou entender tudo, ou querer mudar. Tanto que o cara falou: se você ficar junto comigo, a gente pode criar uma nova história. Se você me claro. matar, Vai se você vai tornar ter o. que ser eu. Por que que ele tem que ser ele? Porque ele vai ter que percorrer toda a história que o assassino chegou até ele voltar naquele momento que ele mata ele. Sim, Só que isso nunca acaba. Olha que doido. não. O filme é muito, 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 muito interessante mesmo, gente. Na hora que ele mata ele, que ele fala, acabou, eu não vou mais fazer isso, ele começa a ir em todos os crimes que o cara fez para tentar arrumar. Só que quando ele volta para fazer tudo, ele faz merda, cagada, explode coisa, mata gente, até ele chegar de novo naquela cena da lavanderia. Aquela cena da lavanderia seria o fim. Só que nunca vai ser o fim, Cláudia. Não, não. Se Porque toda vez ele ele mata comete. ali, ele tem que voltar de novo, ele mata, ele tem que voltar de novo, ele mata. É o GIF, gata. Pegou? Então, e o que é interessante é que você mesmo colocou, ele não se acolhe, né? O Não. amor, ele não tem o olhar do amor, Não, aí ele mas sim, fala: por que você não tenta me amar de novo? Ele fala. Você lembra a primeira vez que você assistiu, você não é, entendeu a cena. não, não, Não eu entendeu. fui, não Aí você mesmo, falou, Mabel, não, ele acabou com tudo, ele matou ele. Não, mas para ele ficar ali, ele tem que passar toda a história de novo. Então ele é obrigado a repetir o padrão. Porque ele fica achando que na cabeça dele vai ter um fim. E hoje eu estava conversando com uma amiga minha que tem quase 80 anos, aí ela falou assim: Nossa, Mabel, nunca imaginei que a gente fosse estar passando por uma situação dessa. Falei: Eu também não, menina, é o apocalipse. Aí ela falou: Pois é, mas tudo tem um começo, meio e fim, né? Aí eu: Será?
Aí eu, concordei com ela, sabe? Por educação, eu falei, mas eu não sei não. Não sei se tem É, fim. Não tem fim, porque uma coisa vai atrelando a outra, vai atrelando a outra, vai a outra, vai a outra, e nunca acaba. A gente não. vive num paradigma, a gente vive numa repetição. Então, o que é o fim para ela? Acabar, de repente, a pandemia? Daqui a pouco vai continuar, a história vai continuar. Vai Continuar ter mais mesmo. outras coisas. Sim. Porque onde é que começou tudo isso? Onde é que começou tudo que está acontecendo na nossa humanidade para a gente estar aqui? Então, A gente não pelo um sabe. pouco, E mas será que pelo pouco, quem fez alguma merda no passado não foi nós mesmas? sim, Achando sim. que aqui a gente é a boazinha, paz do Senhor, irmão. A Leide. A Leide. Ah, né? Aqui, hora, manjinho. Será que a gente mesmo. Cara, esse filme é fantástico. Ele Não, traz mas é. muitas, para quem entende, porque tem gente que não vai ver também, não vai acessar essa informação. O quanto que a gente está se condenando, o quanto que a gente está fazendo coisa para justificar o passado. Deixa eu ir lá, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. A gente sempre fica achando que vai ter um fim. A gente fica buscando alguma coisa porque a gente fala, eu vou fazer isso para eu chegar aqui. Só que quando a gente chega aqui, a gente arranja sempre uma insatisfação, alguma coisa para a gente continuar de novo. De novo, De o novo, de circo. novo. Entendeu? O Aí não circo. acaba. Aí vamos Não. lá. Aí eu coloquei assim: primeiro, ele teve uma oportunidade de ir no passado, encontrar com ele mais novo e se matar. Que ele falou: se Sim, você encontrar com você se mata? Ele, sim, claro. Só que ele não se matou. Ele ficou não. apaixonado por ele mesmo. Apaixonado. Sim, E essa paixão por ele mesmo fez com que ele continuasse na história. E a sim, segunda vez que ele fez, primeira escolha que ele não matou ele, se apaixonou por ele mesmo e ainda teve um filho com ele. sim. É o amor. Concorda? Raciocina aí comigo, é o amor. A Sim, segunda vez que ele teve uma oportunidade de encontrar com ele e matar ele, ele matou por ódio. ele matou. Só que tanto no amor quanto no ódio, deixaram ele preso na historinha. No Percebeu? circo. Sim. Olha, é interessante. Interessante. Aí eu coloquei aqui, ó. Primeiro, ele não se matou, ele se amou. Segundo, ele se odiou tanto que ele chegou a se matar, mas as duas atitudes levaram ele a continuar no mesmo paradigma. No, é, no mesmo GIF, é verdade. Nossa. Por isso que você começou a live com aquela história? Foi? Não Do sei o que, botão? A live de não quinta-feira? sei, mas veio isso assim na minha. Eu tô fazendo essa pergunta para todo mundo. Coloquei até aqui no meu Instagram. Deixa eu ver se alguém já respondeu. E ontem na casa dos meus amigos eu perguntei para todo mundo. Aí teve esse o filho da minha amiga. Nem na primeira vez do botão ele apertou. Falei, porque você gosta de sofrer mesmo, querido. Fica aí. Quem gosta de sofrer não aperta nem a primeira vez o botão. Agora, quem quer sair de tudo, aperta o segundo. Eu sempre falo que eu aperto a segunda vez. Ninguém aperta, só eu, Cláudia. Que é isso, Cláudia? Eu não, É, ai, porque não sei se eu respondeu. fiquei, Depois eu vou olhar. mas eu fiquei intrigada, tanto que eu falei assim, gente, mas ela falou que eu não apertaria? Aí eu falei, ué, mas e o amor? O que é o amor? Aí O eu amor. comecei, Ah, não, eu que comecei a ficar na indagação, né? Falei, hum. nossa, sofrimento eu não quero, mas o amor, aí eu comecei a pensar sobre isso. Mas, tipo assim, se a gente for para esse amor de condição, eu não apertaria. O amor que é imposto por condição. Sim. Esse amor tacanho, Você não entendeu? queria se livrar dele? Eu não queria ter o amor. Então, você ia apertar as duas vezes. Eu, Vamos fazer é, uma pergunta aqui para quem vai ver a live depois, que se der certo vai gravar. Eu perguntei, se você tivesse um botão
e esse botão te livrasse de todo sofrimento, todo de sofrimento. todo medo, de tudo de ruim emocionalmente, você apertaria? A maioria das pessoas vai falar que sim. Ontem, por acaso, teve uma pessoa que falou que não, porque ele disse que o sofrimento faz parte do aprendizado, que ele é quem ele é hoje, porque ele sofreu, patatá, patatá. Ele justificou nesse ponto de vista. Vai ter gente que não vai apertar. Mas a maioria fala, eu apertava, eu queria me livrar. Aí eu digo, olha, mas é o seguinte, para apertar o botão, você vai sair da frequência da emoção. Você não vai sentir nem medo, nem amor, nem sofrimento e nem coisas tão maravilhosas. Você vai sumir na emoção. Você apertaria o botão, você continua apertando? A maioria fala, não, então eu prefiro sentir medo e sofrimento, mas eu tenho a compensação do amor. Então, mas a primeira vez que você fez essa pergunta, eu falei, não, eu apertaria o primeiro, não o segundo. Só que depois eu comecei a pensar. Então, tipo assim, Mabel, a vida, ela não tem sentido se você analisar. Tem o sentido que você dá, aí é outra coisa. Então, Sim. tipo assim, a emoção, ela é puxada através do quê? Você trabalha com isso. É a porra de um pensamento que vai gerar No uma nosso emoção, vai corpo, é no gerar nosso corpo. sentimento. Então, o que que é o universo? Sabe, o que que é? Se você analisar assim, ele é um nada, mas não é um nada vazio, que nem o povo tem medo, né? Ficar naquele, sabe, o branco. Não é isso. Então, o que para mim, o que está clareando mais para mim, e aí no final, deixa eu só finalizar aqui, aí no final a última frase dele no filme é: eu sinto uma falta desesperada de você. Ele fala, ele com o corpo de homem, lembrando dela, né? Ele fala assim: meu Deus, você é tão importante para mim. Como eu sinto falta de você. Ele está totalmente desconectado A dele paixão. mesmo. Totalmente Sim, desconectado dele. Isso é uma das coisas que eu falo muito, mas muito na minha terapia e falo para os alunos. Ninguém completa o outro. Ninguém não, completa. Eu tenho não. um marido maravilhoso. Eu tenho uma filha que me nutre. Mentira! Mentira! É tudo uma ilusão. Tira Mentira. aquela pessoa de Sim, você para você ver o desespero que dá. Você não se sustenta. Porque você não. nunca foi conectado com você. Você sempre precisava do outro. Se você tira É, o outro, a pessoa surta e morre. porque querendo ou não, é a importância que a gente quer da pessoa e não da gente própria. Então, Exatamente. tipo assim, eu tenho uma pessoa, se ela me der importância, carinho, atenção, eu me sinto importante. E se essa Sim, pessoa não existir, quem que eu sou? não existe. Você não Não, existe, porque a gente aprende a viver aqui nessa realidade baseado nas experiências que a gente tem com o outro. sim. Se não tem o outro, a gente não se banca sozinho. A gente não tem esse É, nível de consciência de estar sozinho. Na verdade, a gente não está sozinho. Na verdade, a gente não, faz parte do todo. Só que como a sim. gente não tem essa consciência, a gente foi colocado aqui nessa matriz, ou colocado, ou nos colocamos, que também a gente não pode ficar colocando culpa em alguém, o diabo, sei lá, alguém colocou. Não, a gente escolheu, né? Cada momento que passa na minha vida, eu percebo que tem alguma coisa que ainda não foi revelado para todo mundo. A Para todo mundo, culpa, não. a falta de perdão, a falta de compaixão, a desunião. É isso que está colocando nesse caos. Sim. Mas não sei quem programou que tinha que passar por um caos para depois ascender para alguma coisa. Eu não estou mais querendo isso na minha vida, não. Que é muito cansativo. Você melhora, você resolve uma coisa na sua vida, daqui a pouco você baca de novo. Não. Aí começa, Ó, ótimo. Aí acontece alguma coisa, tudo. bá de novo. Cara, Não, pelo é. amor de Deus, quem é É, que definiu isso? Quem é que programou isso? Se foi eu, pode pôr, estamos desprogramando. Ai, Jesus. Ai, muito Mas, tipo legal assim, nossa conversa. Gostou, Cláudia? muito, porque, ô, Mabel, você que é do Axis também, se a gente puxar um pouco, tem a ver. Porque, tipo assim, qual é a desprogramação do Axis? É desprogramar essa porra toda, né? Tudo que tá ali entrelaçado e você vai. Chega uma hora que você mesmo percebe que você pode fazer, mas não definhar, né? É, Sabe como a gente fez?
sair da porra da caixa, sabe? Sobrecriar tudo isso, porque assim, o que está trazendo à tona muito é eu perceber que o agora é o acesso para tudo, né? É o agora, é o passado, é o futuro. Eu vou acessar o quê? Eu estava acessando só o passado, então se eu acessar o futuro, eu sobrecrio, né? Então, Olha o poder. aí a gente vai entrar para outra percepção, que é a percepção do tempo e espaço, né? Inclusive, a gente tem Então, essa barra, que é uma barra que eu aciono diariamente. Diariamente tempo eu e aciono espaço. tempo e espaço. Porque o tempo e espaço que a gente pensa que não é, né? Não existe. Não existe. Mas o Eckhart fala isso. Quando você para num presente, eu não sei se você já teve essas, que nem o pessoal fala, esse sartori. Você já conseguiu, Mabel, você parar, sentir, fazer a respiração e observar o agora? O O agora, tempo não para existe. mim, no meu ponto de vista, ele dura no máximo 3 segundos, ou menos. Então, é rápido É demais, mas muito rápido. para quem Que se assim, ilumina, não sei quantos minutos a gente está aqui. Não sei aqui, não tenho clareza. Mas é, há 30 minutos atrás era o nosso agora. Agora a gente está falando aqui é o sim, agora. Daqui 5, é 10 o segundos agora. já é o futuro. É, Então, a nossa realidade são sucessivos agoras em cima de outra agora, em cima de outra agora, em cima de outra agora. Só que é várias repetições. Sabe aqueles filmes que sempre repete a história? Você então, vê que é o uma caso do pessoa volta, predestinado. ela tenta fazer diferente, volta, ele tenta fazer diferente, ele volta e ele não, na maioria das vezes dos Não, filmes, não consegue, né, romper. Tem uma não. coisa que você tem que romper. Então, eu comecei a estudar sobre isso e eu vi que tem vários cientistas, em breve eu quero fazer um vídeo sobre isso, que eles acreditam que a gente tem tipo um software instalado no nosso cérebro e esse software faz a gente achar que as coisas estão em movimento, quando na verdade elas estão paradas como um rolo de Parada. filme e o nosso projetor dá esse movimento. A gente parece que está se movimentando, mas a gente não está se movimentando. Por que que eu acho interessante? Eu concordei com isso. Quando a gente faz regressão de memória, é muito interessante. Como é que uma pessoa chora de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás? Porque aquela memória está aqui com ela. A gente carrega no aqui e agora todas as nossas memórias e não tem como apagar. Não tem como. Você tem que superar, você tem que ressignificar, você tem que perceber de uma forma macro, alguma coisa assim. Mas apagar você não vai apagar. O tempo todo a gente tem todas as memórias dessas e de vez em quando a gente se conecta com outras dimensões dessa realidade, onde também estamos lá fragmentados nessas outras. Eu tenho outro filme bom para a gente ver, Fragmentado. É, eu não tenho Netflix, Babel. Eu Não, mas não isso daí tenho. eu acho que tem no YouTube, viu? Você tem que ver a sequência, né? Que é vidro, É, primeiro é. Ai, meu Deus. Tem a não, você colocou. é o Você colocou. primeiro, depois, que é com Bruce Willis, um filme de 20 anos atrás, depois tem o Fragmentado e depois tem o Vidro. E o Aí é vidro. outro filme. Isso. É. Bem, Então, mas ó, o que Em você todos, estava falando, em todos esses filmes, Cláudia, o que está querendo dizer é que a gente faz parte do todo, inclusive o Matrix. O Neo descobre sim, que ele faz parte das máquinas. Ele também é uma sim, máquina. Tudo é uma máquina, tudo é uma coisa. Não existe o separado, o mal e o não, bem. É tudo não. junto. E a hora que você falou, né, a gente está ligado. Quer dizer, também puxa na Matrix e o corpo dele está parado, conectado ali. E quem é que vive tudo aquilo se o corpo dele está naquela máquina, né? É uma das Porque, consciências dele. E ele não tá, então, e ele, provavelmente, ele não está só naquela Matrix. Talvez ele esteja em não, várias Matrix, em tá? várias. É, pode ser que seja isso também. Sim, porque inclusive no Matrix eles estão em 2000 e não sei o quê, e eles voltam lá para Isso, 1900. Então, assim, ele fala: Ih, gente, o tempo já está em outro lugar, vocês estão aqui programados nesse tempo, mas a gente já está mais no futuro. Então, nós somos um passado que está se repetindo, repetindo, repetindo. Por isso a gente tem que chamar
a nossa essência eu sou e pedir uma ajuda, querida, colabora aqui no meu passado. Eu sou seu passado. Você dá uma arrumada aqui, por favor, senão eu não volto para você. E isso aí é a morte do ego. É você falar, ok, eu não quero mais ser um lapso de memória de alguma coisa, eu quero voltar para a fonte. Então você tem que abrir mão de você mesmo e da tua vida para você ser o todo, não ser mais o individual. É a iluminação. É. Ai, Jesus, a gente chega lá, não chega, Mabel? Pelo amor de Senhor, a gente chega lá, pelo Que amor de legal, muito Jesus. legal, né? Mas então é isso, para quem vai Pô, ver depois, a compreensão do filme é essa, de que você é sempre você. Por mais que você tenha tido vários maridos, filhos e todas as histórias na sua vida, tudo era você. Você criando a sua realidade. Igualzinho no filme, ele mesmo criou a sim, realidade dele. E ele sempre tinha que fazer alguma coisa para compensar a outra, para criar alguma. Quanto a gente às vezes se obriga a fazer alguma coisa porque a gente acha que tem uma missão, que está predestinado, que está no meu destino, que eu tenho que fazer isso. Não, não tem que fazer nada. Você pode mudar toda nada. hora a sua ideia de alguma coisa. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Sim. Eu tenho que ser uma inconstância. Como o cara fala, você é uma anomalia do sistema. Então eu quero ser uma anomalia, caramba. Eu também. Ser imprevisível, né? Não ser mais Aí a previsível. pessoa tem problemas no cérebro. E aí ela tem a história de um cara que confundiu a esposa com um chapéu. Você já viu essa história? Não. Eu também esqueci o nome. Eu estudei sobre isso. É uma doença que você não consegue distinguir os objetos mais. Pode acontecer isso na velhice da pessoa, né, e tal. Quer dizer, mas aí a pessoa fala, ele tem um problema no cérebro. Ele vê isso, ele vê que, ele é esquizofrênico, ele tem um problema no cérebro. Será que ele tem um problema no cérebro ou ele é uma anomalia do sistema? Ou ele está vendo além do que era para ele ver? Do que o povão, todo mundo vê um mundo tridimensional e a pessoa vê quarta, quinta dimensão. Ele é um ET, ele é um doente, um perturbado. Ele é um perturbado ou ele é um iluminado, ou ele é uma pessoa que está além dessa realidade, que é o que fala na história do fragmentado e do vidro. Eles conseguem acessar algo mais que a maioria não acessa e por isso eles são excluídos do sistema. Todos esses filmes falam a mesma coisa, só que é de forma diferente. Toda vez que você vê alguém diferente, você fala, lá, aquela pessoa perturbada, né, tá fora da casinha. Será? Será que ela não tá vendo uma realidade e ela não deu conta de ver aquela realidade porque por isso ela surtou porque não fazia parte da cabeça da programação inicial? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Uau! Uau! É isso, é a gente se acolher, a gente não julgar ninguém, é a gente procurar ter o coraçãozinho em paz, é quando a gente perceber que tá julgando ou que tá fazendo algum, sabe, pedir para aquilo sair de você, pedir para te trazer mais consciência, para você se integrar mais com você, com as suas memórias. E isso é fantástico. Pelo menos por aí acho que dá para entender um pouco. Nossa, mas dá muito, dá muito. E é legal, Mabel, porque, tipo assim, as pessoas, até mesmo muitas vezes, eu gosto de filme inteligente, porque eu começo a parar para pensar e eu sempre percebo que tem tanta mensagem ali, e aí você vai conversar com as pessoas, você não tem pessoas para debater, aí você fica que nem monga, sabe? Aí um monte de coisa encaixotada aqui querendo. Aí o Aí você povo vai fala, ai, conversar com gente, alguém, a pessoa não acompanha, né? não, Não, agora você arranjou não. alguém para trocar ideia de filme. Ai, que maravilha, isso é gostoso, é ótimo, é muito bom. Muito bom, muito bom. Mas você sabe que um amigo meu estava dizendo assim, Mabel, que eu falo para ele que eu tenho experiências, que outro dia eu saí para o quintal para abraçar uma árvore. Aí eu criei um monte de coisa. Dois filmes que me tocaram muito, O Presente e A Chamada. Eu fiquei totalmente em êxtase no final do filme. E aí ele falou, cara, você consegue fazer uma coisa que poucos fazem. Eu tô vendo um filme, eu paro, eu fico vendo mensagem no celular, eu me distraio toda hora. Você não, você senta, você foca. Eu Eu foco, mergulho, eu mergulho dentro do filme. Eu tô lá no filme, eu apago tudo que tá aqui, eu entro lá. Então,
quando eu vejo um filme e que o filme realmente mexe comigo, eu percebo que tinha mensagem, que tinha coisas incrivelmente fantásticas e eu tô dentro do filme. Eu não tenho esse negócio assim, eu quero fazer um xixi, eu quero comer pipoca. Não, 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 eu a começo, bexiga vem na boca. Eu é, também. eu começo, eu tô ali, eu tô totalmente imersa ali. Eu acho que é por isso que eu consigo aproveitar muito dos filmes, muito. E você tem que expandir. Você tem que ir além Sim, daquilo ali que você tá vendo. E se for sim. necessário, veja o filme duas vezes, sim. Porque a Nossa, primeira vem muita informação e a segunda é, vez você pode ir costurando. Ah, olha lá, aquela parte. a Então, que eu não sempre bom. vi, a que eu não percebi, é. E trocar ideia com alguém, porque alguém vai trazer uma visão de que você não viu do filme, Sim. né? Isso também é Isso que é legal. legal. É. Ah, Muito bom, minha ah, linda. Então tá bom, vamos encerrar e tá bom, até breve para a gente conversar mais. tá bom. Te Boa vejo noite. lá no curso. Beijo. Beijo, tchau.